Olá, bom dia, povo lindo de Deus. Quer dizer, no Brasil é bom dia, né? Aqui, como eu tô no Japão, aqui é boa noite, né? Como eu sei que tem pessoas aqui que me escutam, como tem as pessoas do Brasil, então, bom dia para quem é de dia, boa noite para quem é de noite. E hoje eu nem ia gravar esse vídeo hoje, sabe? Mas veio no meu coração para compartilhar algo, né, de Deus com vocês. Até porque essa palavra, antes de eu passar, compartilhar com vocês, e antes mesmo de eu ler essa palavra, de eu chegar nesta palavra, de eu abrir a Bíblia, Deus já tinha falado em meu coração, né? Até numa conversa, né, com uma pessoa, né, com uma irmã minha, né, a gente conversando, né, e Deus falou grandemente, né, na minha vida, através da vida dela, né, e depois eu estava meditando, né, sobre o que nós havíamos conversado, né, e ela tinha, né, conversado assim comigo, né, que, né, muitas vezes, né, nós pedimos, em orações pedimos bênçãos a Deus, né, muitas vezes pedimos, né, para os nossos irmãos em Cristo, nossos irmãos na fé, né, interceder por nós, orar por nós, né, e a maioria das vezes isso é feito, né, quando você pede, né, uma oração na sua igreja, ou até mesmo na sua família, sabe? Alguém que você sabe que é ali, né, de oração, que está ali sempre aos pés do Senhor, confiando, orando, a gente sabe que as pessoas vão interceder por nós, né? E Deus se agrada, né? Deus se agrada, porque você está ali orando, outra pessoa está ali intercedendo também na mesma fé, no mesmo espírito, né? Concordando ali com você, pedindo, né, para Deus, né, te alcançar. E só o que acontece? Muitas vezes nós lembramos de recorrer, né, às vezes aos pastores, né, da igreja, às vezes ao círculo de oração, ou uma irmã, um irmão ali que a gente tem mais contato, ou quando a nossa família né, que conhece bem a palavra de Deus, né, que está firme, né, todos os dias ali orando, né, então a gente procura essas pessoas. E eu, graças a Deus, eu agradeço a Deus, né, porque a minha família é uma família de oração, né, ainda não, talvez nem todos ainda, né, mas a grande maioria são pessoas que conhecem a palavra, são pessoas de oração, e quando temos muitas dificuldades, no momento de tristeza, de agonia, né, a gente sempre está ali pedindo oração para um, né, para outro, e então o que acontece?
na maioria das vezes, quando nós alcançamos essa graça, nós não compartilhamos desta graça, né? Até assim, porque também a gente não precisa, se não quiser chegar a detalhes disso, daquilo, mas é importante, né? Quando você pede ali oração, pede para uma pessoa interceder, você sabe que tem uma pessoa que está intercedendo por você. É importante quando você for agraciado, você compartilhar, né? Não precisa abrir ali e dar todos os detalhes, né? Mas é importante compartilhar com aquela pessoa, né? Falar, olha, você me ajudou, intercedeu por mim, me ajudou em oração e eu recebi a bênção, Deus me deu a vitória, né? E para a honra e glória de Jesus, né? Eu recebi dos céus, né, essa graça e pela a sua intercessão, né, pela tua oração, né, a tua ajuda, a tua força, o que você uniu comigo e junto, né, conseguimos chegar a essa graça, né? E isso é importante porque não só para o nosso crescimento espiritual, mas para das outras pessoas também, né? Que está ali orando, né? Porque a gente sabe que Deus, ele ouve nossas orações, né? Eu, um certo dia eu ouvi, né, num culto, né, na igreja, um pastor, eu não lembro exatamente qual é o nome do pastor, quem era o pastor, mas eu lembro que ele falou que a única oração que Deus não escuta é a oração que a gente não faz. Então, que venhamos lembrar disso, né? Que por mais que nós nos achamos tão fraquinho, que nossas orações Deus não ouve, não passa do teto, que não faz efeito. Isso não é verdade, né? Deus ouve sim nossas orações, Deus conhece nossa estrutura, nossas dificuldades, nossos limites, né? E é importante, né, a gente abrir a boca e clamar, interceder por outras pessoas, porque Deus, sim, Ele ouve nossas orações, Ele realmente libera os anjos, né, a nos trazer a bênção. Então, que venhamos lembrar sempre disso, que nós não estamos sozinhos, né, por mais que a gente vê que o mundo cada dia mais, né, as pessoas estão se corrompendo cada dia mais, o amor de muitos que estão se esfriando, né? É um mundo que parece que cada um por si, mas que venhamos lembrar que Deus está no controle de tudo e tem sim pessoas verdadeiras, servos verdadeiros de Deus, pessoas que realmente, né, levam a sério a palavra de Deus, que estão neste mundo a um propósito, sabendo que o mais importante na vida da gente é a nossa salvação e que nós não estamos sozinhos nessa batalha, né? E, e é nós aqui o que almejamos, né? Não é o que está aqui. O que nós almejamos é celestial, né? É a nossa vida eterna com Deus, né? É quando nós partir, né, daqui, né? Porque a gente sabe que aqui é tudo passageiro, né? A gente está aqui de passagem, aqui não é a nossa casa. E então que isso a gente venha lembrar todos os dias,
né? Não estou falando que a gente tem que acreditar em todas as pessoas de jeito nenhum, mas tem as pessoas que Deus coloca na nossa vida para a gente compartilhar, para a gente acreditar. Então, que venhamos amar verdadeiramente essas pessoas e confiar, não só na hora de pedir oração, né, mas na hora de contar, compartilhar, né, a graça alcançada, né, mesmo que não precisa ser detalhes, porque eu creio que nós que estamos realmente estruturados, né, na presença de Deus, que estamos realmente alicerçados na palavra, nós não estamos interessados em saber da vida do outro, ai, detalhes, o que ela conseguiu, como que foi, o que que tem, onde está, como é. Não. Nós ficamos felizes em saber que, né, aquela pessoa alcançou a graça, né, que Deus visitou ali, que as nossas orações foram ouvidas, que aquela pessoa está bem, que a vitória chegou naquela casa, naquela família, na vida daquela pessoa, né? E ali cada vez mais a gente vai ter mais força para continuar orando, para agradecer. Quando aparecer outra pessoa, né, que pediu oração, a gente vai estar com mais fé, né, com mais convicção ali, né? Que Deus está conosco, Deus está do nosso lado, né? Então, que venhamos, né, pensar um pouco sobre isso, né? E depois que eu, né, terminei de conversar um pouquinho com a minha irmã, eu fiz uma oração, pedi para Deus, né? Deus, me dá uma palavra, fala no meu coração, né? E e Deus me deu esta palavra, que eu vou ler aqui em 2 Reis 4. Eu vou ler o capítulo 4 inteiro. O capítulo 4 tem 7 versículos. Eu vou ler todo. E depois eu vou comentar alguma coisa, né? Ao decorrer da leitura. 2 Reis, capítulo 4. O título é Eliseu aumenta o azeite da viúva. E uma mulher das mulheres, dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu lhe disse: Que te hei de eu fazer? Declara-me que é o que tens em casa. E ela disse: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os seus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite com todos aqueles vasos, e põe a parte do que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. E eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que cheios foram os vasos. Disse ao seu filho: Traze-me ainda mais vaso. Porém, ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse ele: Vai, vende o azeite, paga tuas dívidas, e tu e teus filhos vivem do resto.
Então, o que acontece, né? Aqui, essa mulher, aqui, essa viúva, né? Que o esposo dela era servo, né? De Eliseu, né? Trabalhava para Eliseu, né? Prestava serviço para Eliseu. Só que ele veio a falecer. Só que ele deixou ali ela com muitas dívidas. E ela não tinha o que fazer, ela não tinha recursos para pagar essas dívidas. A ponto de que ela iria precisar abrir mão dos 2 filhos, entregar os 2 filhos aos credores no lugar da dívida para que eles trabalhassem, né, de servos, fossem servos dos credores, né, em troca da dívida. Aí como que já era difícil para ela, né, já tinha perdido o esposo e agora perdeu os 2 filhos, porque não tinha um recurso, né, mas ela ali, ela lembrou que Eliseu era um homem de Deus e que tanto ela quanto o esposo, eles temiam o Senhor, né? Então, o que que ela fez? Ela foi ter ali com Eliseu, né? E conversar com ele, falar para ele, né? O que que eu vou fazer? O meu esposo veio a falecer, que ele era teu servo e ele temia ao Senhor. E só que agora eu fiquei com dívidas. E os credores estão querendo os meus filhos. O que que eu faço? Ali eu trazendo, né, para o dia de hoje, né? Eu vejo assim que é como se fosse um pedido de, vamos dizer, oração, intercessão, né? Quando você crê em Deus, você está orando, tal, mas você procura um auxílio com alguém, né? Para te ajudar. Tipo, o que que eu faço? Me ajuda em oração, intercessão, né? E foi o que ela fez. Ela falou ali com Eliseu. E o que que ele falou para ela? O que que você tem? O que que você tem? E o que ela disse para ele? Eu não tenho nada. Eu não tenho nada. Mas ela lembrou que no nada dela, no nada, nada, nada dela, era uma botija de azeite. Então, eu penso assim que ela deve ter falado para ele, não tenho nada. Tem lá uma botija de azeite, né? Mas ela tinha fé em Deus, né? E ela foi ali falar com Eliseu porque de alguma forma ela acreditava que ele poderia fazer algo, né? E é o que muitas vezes nós fazemos hoje, né? Mesmo que a gente sabe ali que aquela pessoa às vezes não tem um recurso para nos ajudar, não tem nada para nos ajudar, não tem dinheiro, não tem nada, às vezes até tem, mas a gente vai até aquela pessoa por quê? Porque a gente sabe aquela pessoa é um servo de Deus. Ela pode me ajudar em oração. Ela pode interceder por mim. E foi a direção que Eliseu teve, foi perguntar para ela o que ela tinha e ela respondeu para ele que era ali uma botija de azeite. Ele, o que que ele fez?
ele falou para ela, né? Para ela pegar e pedir vasilhas vazias. O quanto mais ela pudesse pedir na vizinhança e juntasse todas aquelas vasilhas e levasse ali para casa e fechasse a porta, ela e os filhos. E enchesse aquelas botijas. Então, é onde entra, né? Como que está a nossa fé? Porque ela poderia, ela fez o certo, né? Ela sabia que ele era um homem de Deus. E ela também sabia que o milagre não vinha dele, mas ele era um servo de Deus e Deus daria direção para ele se ela fizesse, obedecesse. Deus, né, viria a favor dela. Só que no momento da angústia da gente, né, que poderia vir, né? Alguém falar isso para você, né? Você vai falar para ela, você tá de brincadeira, né? Eu tô falando pra você que eu não tenho nada. Tô falando que eu tenho uma botija de azeite. Você fala para mim arranjar 300 vasilhas e encher. Mas ela não questionou. Ela não questionou. Ela fez conforme o homem de Deus tinha dito, né? E vai dizer, né, aqui, né, a palavra de Deus, né, que aqui no versículo 5, né, partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e seus filhos, e eles traziam os vasos e ela enchia. E sucedeu que cheios que foram os vasos, disse ao seu filho: traz mais vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então assim eles pediram vaso em toda a vizinhança, em toda a vizinhança. Então ali acho que já tinha os vasos que não existia mais vasos para eles pedir para alguém, porque todos eles já tinham pedido e estava ali, eram muitos vasos. Só que aquele azeite, aquele nada que ela tinha na botija, nada, encheu todos os vasos. Todos os vasos. E ainda sobrou mais. Mas o que ela fez quando ela viu todos aqueles vasos cheios, né? Claro que ela sabia que ela estava vivendo um milagre, né? Que não sabia, é claro, era nítido, né? Que Deus interviu, Deus estava ali com ela, né? Só que quando ela encheu todos aqueles vasos, primeiramente, ela lembrou da pessoa que intercedeu, né, por ela, que deu a direção para ela. E ela foi ali falar para ele, né? Olha, aqui, ó, no versículo 7. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus e disse-lhe, então veio ela e fez saber ao homem de Deus. Ela foi até ele para contar o que havia acontecido, o milagre que Deus tinha feito, né? Multiplicado aqueles azeites. E o que ele disse? Vai, vende o azeite, paga a tua dívida e tu e seu filho vivem do resto, né? E ela fez conforme o homem de Deus tinha dito, né? Ela vendeu tudo aquele azeite, né? Que foi multiplicado ali milagrosamente, pagou todas as dívidas e o que sobrou foi o sustento dela, foi do que ela viveu
com os filhos dela, né? Então, eu quero deixar essa reflexão aqui para que nós venhamos lembrar, né, dessa passagem, né? Todas as vezes que você lembrar que tem ali um homem de Deus, uma mulher de Deus, que no momento da sua aflição, Deus vai tocar no teu coração, vai ali e pede intercessão, vai ali, pede instrução para o meu servo, para a minha serva, que você venha lembrar, não só de agradecer a Deus, é claro, porque quem faz o milagre é Deus, quem instrui aquela outra pessoa a te dar o conselho, a orar, ou te trazer um recurso, é Deus. Porque tudo é Deus, tudo é por Ele, tudo é dele, tudo vem dele, tudo é para Ele, né? Mas que nós venhamos lembrar, né, que em primeiro lugar é Deus, sim, temos que agradecer a Deus, porque sem Ele não somos nada, né? Se não for Ele na nossa vida, se não for a graça, a misericórdia dEle nas nossas vidas, nada podemos fazer, né? Nenhum passo conseguimos dar se não for pela graça, pela misericórdia dEle, né? Mas que depois de agradecer a Deus, né, na nossa oração ali, né, a nossa gratidão a Deus, que venhamos lembrar também do homem, da mulher de Deus, né, que esteve ali orando, intercedendo, confiando, acreditando, né, que a nossa vitória viria. Que Deus, né, se colocaria ao nosso favor. Então, que venhamos lembrar disso, né, para compartilhar, né, a bondade, a graça de Deus, né, o que Deus fez. E que tudo é para a honra e glória de Jesus, não é para glorificar o homem, não é para glorificar a mulher, não é porque somos boas ou ruins, ou não, porque perante Deus somos todos iguais, somos inclinados ao mal, né? Mas Deus, por amor, por misericórdia a nós, Ele nos sustenta, Ele nos dá a bênção, Ele nos dá a vitória, né? Então, que venhamos lembrar, né? De pedir oração sim, intercessão sim, né? Mas que venhamos lembrar de agradecer a Deus e aos nossos irmãos, né? Compartilhar, não digo nem agradecer a gente agradece mesmo, né? Porque a honra e glória é para o nosso Senhor Jesus. Mas é importante que nós venhamos compartilhar com o nosso irmão que esteve ali, que orou, que chorou conosco, né? Que jejuou, que levantou de madrugada para nos apresentar a Deus, né, a nossa causa. E é isso que eu queria, né, trazer nesse dia, e lembrando que essa palavra é para mim também. Essa palavra é para mim. Antes de eu ligar esta câmera, antes de eu fazer este vídeo, Deus falou comigo. Então, esta palavra hoje, ela veio direto ao meu coração, veio falar comigo. Foi uma exortação para mim. E que eu espero que venha tocar, né, em outros corações, no seu coração, né, se você está também nessa mesma situação, né, vamos ser gratos, se você confiou naquela pessoa, naquele servo de Deus para orar por você,
Então, eu acho que você deveria confiar para compartilhar o que Deus fez por você, pela intercessão, pela fé, através também da fé dele, através também da intercessão dele, dela, né? E eu deixo essa palavra para o seu coração. Que Deus continue abençoando a tua vida, a tua família, os teus sonhos. Que Deus seja o seu refúgio, a sua fortaleza. E que as bênçãos de Deus venham estar diariamente na tua vida. Que Deus te dê sabedoria, discernimento da palavra e que o Espírito Santo de Deus toque grandemente todos os dias ao teu coração. Amém. Deus abençoe. Fique com Deus.